Olá, boa noite. Eu me chamo Alisson, eu sou acadêmico do curso de Direito do Unibave. A webinar que vai acontecer essa noite faz parte do projeto de ação social, cujo tema central é a promoção dos direitos humanos. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade do reconhecimento social das pessoas portadoras de necessidades especiais. Para falar sobre esse tema, nós temos duas convidadas aqui, a doutora Michele Barreto Catânio, professora, e a psicóloga Elaine Canever. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo das nossas duas convidadas e depois eu passo a palavra para que elas possam explanar sobre o assunto. A doutora Michele é advogada, militante desde 2006, com 3 escritórios da Barreto Advocacia, cidade de Orleans, Criciúma e Lauro Miller. É graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela é pós-graduada em Planejamento Tributário pela Unisul, pós-graduada em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Inesp, é pós-graduanda em Didática do Ensino Superior pela Universidade de Barriga Verde, pós-graduanda em Processo Civil pela Damásio, pós-graduanda em Direito Previdenciário pelo IEPREV, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, com defesa da tese e aprovação em 2017. Ela é coordenadora da Escola Superior de Advocacia na 45ª Subseção de Orleans e Lauro Miller, e é vice-presidente da 45ª Subseção também de Orleans e Lauro Miller. Ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, professora na Universidade Unibave e atuante nas disciplinas de Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Público e Prática Jurídica Civil e Direito Trabalhista, nos cursos de Direito e Ciências Contábeis. A Elaine é psicóloga, ela é graduada pela Unesc, ela, há 12 anos ela já é psicóloga, atua em consultório, com uma grande prática, inclusive com pessoas portadoras de necessidades. A Elaine é cadeirante, né, Elaine? Então, é uma pessoa também que veio trazer para a gente algumas contribuições do dia a dia, do nosso cotidiano, sobre justamente a importância desse reconhecimento social das pessoas com necessidades especiais. Agora eu passo a palavra para a Michele e em seguida a palavra para a Elaine. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Alisson. Obrigada ao Marcelo, obrigada a Sandy. É uma honra estar aqui ao lado da Elaine, né? Minha colega hoje de conversa, mas também colega, né, de atuação na nossa vida diária. E eu agradeço muito pelo convite de vocês, me senti muito honrada, pela lembrança que vocês tiveram em me convidar para conversar sobre um tema tão importante quanto esse, que é a inclusão social. Aqui na cidade de Orleans, particularmente, eu sempre estou envolvida também, né, nessas causas. A Elaine foi por muito tempo presidente da Adore, né? Depois a gente conversou um pouquinho antes, ela vai fazer a apresentação de então da Adore, do funcionamento, mas a Adore é uma instituição da nossa cidade que cuida então dos direitos das pessoas com deficiência, né? E eu presto assessoria jurídica voluntária para a Adore há mais de 10 anos também. E a Elaine atualmente me informou que ela não está, porque daí esporadicamente, né, eles trocam, enfim, a presidência, mas ela participa ainda da diretoria, mas ela está no conselho, então, do deficiente, que foi criado bem recentemente, achei bem interessante, eu não sabia da criação. Ela disse que foi bem recente, estão articulando ainda, né, a atuação do conselho. E esse ano, né, a gente geralmente tem uma atuação um pouco mais próxima, porque participa das reuniões e tudo mais, mas esse ano está um pouquinho atípico, levando em consideração, né, a nossa situação atual. Mas o que eu gostaria, então, de inicialmente seria fazer esse agradecimento e mencionar para vocês, assim, ó, que o que eu separei aqui necessariamente para a gente conversar. Além de alguns tópicos relacionados à aposentadoria da pessoa com deficiência de lei específica, também alguns outros direitos que depois eu acredito que a Elaine possa pontuar, acho que caiu ali, né, a conexão dela, mas daqui a pouco ela retorna e continua conversando conosco.
Mas com relação, né, por exemplo, a viabilidade, porque nós nos propomos hoje a conversar um pouquinho sobre a inclusão social. Então, o que que implica essa inclusão social? Ela vai implicar tanto no reconhecimento, né, por exemplo, daquela situação do transporte gratuito, né, como é que está funcionando, por exemplo, né, na nossa cidade e região. Será que realmente funciona? Até que ponto funciona? Vagas de emprego, né? Essa inclusão que a Dori também trabalha, nessa inclusão de pessoas, né? Porque nós temos percentuais específicos trazidos pelo artigo 93 da 8.213, que seria de empresas, né, até 200 funcionários teriam que ter uma cota de 2% de pessoas, né, com deficiência, empresas de 201 a 500 funcionários, 3%, de 501 a 1.000 funcionários, 4%, de 1.001 em diante, 5%. Por que é interessante essa informação? Porque eu atendi e eu se eu não tenho muita falha de memória, foi agora no mês de março. Eu atendi ainda uma pessoa que me questionou sobre esses percentuais. Então, eu acredito que essa dúvida deve ser da maioria das pessoas. Ah, a empresa deve respeitar esses percentuais. Sim, a empresa tem que respeitar, sob pena, inclusive, de fiscalização e tudo mais. Só que tem alguma exceção? Tem. Tem porque, na verdade, se eles materializarem, a não ser que há uma denúncia, né? Que daí é diferente. Mas se eles materializarem que eles não conseguiram, né, colocar necessariamente a pessoa por falta de candidatos, né, com a deficiência, eles conseguem fazer essa justificativa para não atingimento do percentual. Como eu disse para vocês, a não ser que tenha uma denúncia específica, né? Ah, fui lá me candidatar, eles estão dizendo que está preenchido, mas na verdade eu sei que não está. Né? Por exemplo, que daí é uma situação diferente do que essa que eu estou mencionando. Mas a pergunta da menina que me procurou foi no sentido de que, eles me demitiram e eles colocaram uma outra pessoa, eles podem me demitir? Né? Essa é uma dúvida que é considerável, por quê? Porque, na verdade, a pessoa com deficiência, ela pode ser demitida e ela pode ser substituída como qualquer outro profissional, desde que tenha um motivo justificável para isso, né? Não abusando, né, de poder da empresa, não sendo nenhuma situação aleatória daquelas que a gente já está acostumado, de demissão, né? Que vá se enquadrar em alguma daquelas situações que não é possível, não só para a pessoa com deficiência, mas para os demais profissionais também. Óbvio que para a pessoa com deficiência, nada que gire em torno de, por exemplo, a exclusão, ou assédio moral, ou enfim, né? Alguma situação que não corresponda à rotina normal. Mas se for simplesmente uma demissão, porque quem sabe aquela pessoa não se adaptou àquele trabalho em particular e por isso chamaram uma outra pessoa, é possível, tá? E não tem nada de irregular. Então, a dúvida dela, eu achei uma dúvida assim bem pontual e é interessante esclarecer para as demais pessoas também que é uma situação possível, não é irregular, não é ilegal, levando em consideração que esteja dentro da normalidade de contratação, né, pessoal? Que cada caso é um caso que tem que ser analisado, né? Não só na área de aposentadoria, demissão, mas enfim, qualquer segmento do direito, né? E aqui nós estamos com os acadêmicos, né, do curso de direito. Então, qualquer situação pontual que tenha, né, uma conotação de indenizatória, de assédio, daí tem que ser analisado de forma diferenciada. Uma outra situação que é interessante também, já indo em consideração alguns tópicos, né, que podem ser de curiosidade, assim, das pessoas e que tratam do tema de exclusão, a parte de 10% também de condutores com deficiência, que deve ser resguardada no âmbito municipal, por exemplo, para condutores de táxi, né, que é uma situação que pode ser ventilada, isso está verificado no artigo 12 da Lei 12.587 de 2012. Vagas de estacionamento, que tem que ter pelo menos 2% dessas vagas reservadas para pessoa com deficiência, ou se no mínimo, né, porque dependendo se for menorzinho também o estacionamento, no mínimo uma vaga tem que ser disponibilizada, então, para a pessoa
com deficiência, tem que ser feito um credenciamento aqui no nosso município, esse credenciamento para a utilização dessas vagas específicas, ela é realizada na Prefeitura Municipal, pelo menos até onde eu sei, daqui a pouco a Elaine volta, ela até me confirma, que eu acho que ela deve ter, porque tem que validar, né, esporadicamente também esse cartãozinho. Isso não só para a pessoa com deficiência, mas também para o idoso, né, para utilizar, tem que ter um cartãozinho específico que põe lá em cima a hora que estiver utilizando, justamente para defender essa pessoa. Na verdade, não é para atravancar, é para defender. Por quê? Porque se estacionar uma outra pessoa que não tem essa credencial ali, esse carro ele pode ser guinchado, ele pode ser multado, porque essa vaga é específica. Isso não só em estacionamento de rua, né? Estacionamento de lojas, de shoppings, né? Mas eu até acho que isso melhorou significativamente de alguns anos para cá, assim, que não era. Eu lembro, assim, de quando eu era mais jovem, criança, adolescente, enfim, não se falava tanto, né? Nessa situação de condicionamento, de cuidado, porque eu acho que é um cuidado necessário, né? Com alguns segmentos específicos, assim. E eu vejo que esse cuidado ele cresceu consideravelmente. E nós temos também o chamado atualmente, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146 de 2015, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então, traz algumas situações, né, apesar de que nós temos leis específicas, algumas eu até citei aqui, que trazem esses direitos e trazem a situação principalmente, porque a principal discussão desse estatuto é realmente a acessibilidade, a inclusão, a igualdade, a não discriminação, os atendimentos prioritários, né? E quando a gente fala em atendimento prioritário, é em tudo, né, pessoal? Fila de banco, que está sendo bem respeitado, diga-se de passagem, né? Filas de outros locais, atendimentos sequenciais em comércio de forma geral. Então, assim, mesmo que tenha, quem sabe, né, na maioria dos lugares que eu frequento, eu tenho visto, assim, educação com relação a esse segmento. Mas vai que vocês forem em algum lugar e daqui a pouco vão perguntar alguma coisa diferente, né? Mas, assim, à medida que seja desrespeitado, então, pode ser invocado, então, o Estatuto do Idoso, como as demais legislações correlatas, para que isso possa ser verificado. Onde é que faria-se esse tipo de denúncia? Esse tipo de denúncia pode ser feito na promotoria de justiça, dependendo da situação, né? Aqui na nossa cidade a gente não tem, mas também tem algumas situações de defensoria da ativa, né? Em vários locais. Aqui, infelizmente, a mais próxima é Florianópolis, né? Mas nós temos a situação dos advogados, né, que trabalham por justiça gratuita, se for o caso, para fazer alguma reivindicação específica, né, de alguma situação que esteja acontecendo. Óbvio que cada segmento é diferenciado, né, porque se eu tiver um dano de alguma pessoa, um assédio moral, alguma coisa direcionada ao direito do trabalho, aí vai ter que ser verificado através de um advogado que advoga, então, na legislação trabalhista. Então, é sempre interessante procurar um profissional que você tenha confiança para tirar essas informações, verificar o segmento específico. Tem alguns telefones de denúncia, mas aqui na nossa região eu não vejo eles tão ativos aqui ainda. O que mais, assim, como denúncia, o que mais funciona ainda é a promotoria, né, de justiça. E as ações, então, ou se for alguma situação que não se encaixe no quadro de justiça gratuita, cada um procura o profissional de sua confiança, ou se não, se enquadrar, né, no perfil da justiça gratuita, é possível também. Agora está quase possível, né, porque os fóruns estão restabelecendo aos poucos, então, o funcionamento mediante a situação da pandemia, mas nós temos vários profissionais, advogados cadastrados, né, que fazem, então, essa prestação de serviço. Um outro assunto também que eu trouxe aqui para conversar com vocês seria com relação à pessoa com deficiência. E essa situação específica da pessoa com deficiência, ela está prevista, né, necessariamente aqui na Lei Complementar 142 de 2013. Por que eu achei por bem trazer essa situação da aposentadoria da pessoa com deficiência? Porque as pessoas fazem muita confusão com relação a isso, assim, com relação a tanto a aposentadoria quanto ao LOAS,
né? Que são situações diferenciadas, porque a lei da assistência social, que é o LOAS, é para quem não faz nenhum tipo de contribuição e se enquadra no perfil de benefício de prestação continuada. E quem faz contribuição, que conseguiu se inserir no mercado de trabalho, que está naquele patamar, né, naquele índice lá, naquele artigo específico da 8.213 lá, no artigo 93, então ele vai poder se valer, então, dessa lei específica, então, da pessoa com deficiência. Eu não sei se os meninos têm algum contraponto até aqui, para verificar, já que eu vou entrar num assunto que até daqui a pouco demora um pouquinho mais, mas se eles têm alguma pergunta específica, eu separei, assim, algumas situações que eu vi que são mais do dia a dia, que acabam falando, né, então, conversando com essa situação da inclusão social. Ô, Michele, tu comentaste sobre quando uma pessoa com deficiência ela tinha essa dúvida, né, se ela Sim. poderia ser demitida, né? E como você explanou, sim, ela pode ser demitida caso, né, não seja uma questão de Aham. preconceito, enfim, uma questão mesmo da organização do trabalho em si. Essa vaga por ela, né, que vai ser deixada por ela tem que ficar Sim, reservada para uma outra pessoa com obrigatoriamente. deficiência, é isso? Porque esses percentuais que eu mencionei para vocês, do Perfeito. artigo 93 da 8.213, para quem tiver curiosidade, é só dar uma olhadinha lá. Ele tem que ser respeitado conforme o percentual ali que eu sucintamente só mencionei para não ficar também maçante, né? Mas esses percentuais eles têm que ser respeitados e ele só pode ser substituído esse profissional por um outro profissional com pessoa com deficiência. Não que necessariamente tenha que ter o mesmo tipo de deficiência ou coisa assim, não é o caso, tá? Porque pode ser uma pessoa que inicialmente é cadeirante, daqui a pouco, dependendo do tipo de função que exerce, pode ser substituído, então, nessa vaga por uma pessoa que é surda. E se for compatível com a função que está exercendo ali, não teria problema de nenhuma sorte, principalmente porque a gente verifica que a pessoa cega, surda, que há algum tempo atrás tinha algumas limitações mais do nosso dia a dia, com a evolução da tecnologia, a escrita, né, os livros em braille, os programas de computador, então, estão facilitando bastante a vida das pessoas, né? Porque o cego, né, vai poder se valer desses programas de computador e isso nós tínhamos muito latente, porque nós já tivemos uma acadêmica, eu sou professora, né, como você mencionou, no curso de Direito da Unibave, fui professora dos meus bonitinhos aqui também. Então, nós tínhamos uma acadêmica muito inteligente, né, que era que não tinha, né, que tinha o problema de visão, que não tinha, não poderia, né, teoricamente, algum tempo atrás, quem sabe até cursar um nível superior em virtude da falta de tecnologia à disposição, e que hoje, tranquilamente, ela cursou o curso de Direito e ganhou, inclusive, o prêmio de melhor acadêmica da sala dela na sua formatura, sabe? Então, além da conquista pessoal dela, que foi muito significativa para a instituição, para ela, eu acredito que para a sociedade como um todo, uma menina assim tão guerreira, né, tão esforçada, que a gente pode verificar que é possível, né? Que essa situação ela é possível do surdo, do mudo, porque a gente tem professor que é surdo na instituição e é professor na instituição. Então, assim, são situações possíveis, sabe? O encaixe, assim, desse profissional com alguma deficiência. Só que, claro, eles têm que ser encaixados com algum tipo, né? Às vezes, ou de tecnologia, ou de adaptação, ou de acessibilidade, que proporcionem, então, que eles tenham as mesmas condições que um outro profissional, né? Até que para que possam, inclusive, desenvolver a sua tarefa da mesma forma, né? Mas é totalmente possível, e essa menina, né, essa aluna, eu não vou até mencionar porque não é interessante, né, eu vou expor, eu não sei nem se ela quer ser exposta, mas é uma menina muito querida, estudiosa, esforçada, a quantidade de livro que ela lia, porque através, né, de ser ouvinte também é a leitura, né, então que ela lia
semanalmente, comparado aos demais acadêmicos e até a gente que teoricamente teria mais condições por ter todos os sentidos, né, era muito superior. Então, assim, a vontade, ela prevalece sobre qualquer outra situação, sabe? E não só ela, muitos outros profissionais que se destacam, né, na vida, a vida acadêmica, no seu ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, eu tenho muitos colegas, né, que têm a deficiência, mas que na verdade a gente acaba até nem percebendo mais que eles têm algum tipo de deficiência, porque eles estão totalmente inseridos na sociedade, participando ativamente, e eu acho que esse realmente é o caminho da evolução da nossa tecnologia atual. E isso realmente é a inclusão social, sabe? Essa situação de você não ver mais essa diferença. Essa inclusão, ela chega numa essência, assim, ela chega numa proporção que é essa pessoa que não era para ser anormal antes, né? Mas que a gente sabe que o olhar da sociedade era diferenciado, mas que é imperceptível, né? Sabe? Ela está participando, ela está como essa menina na sala de aula que a gente teve essa vivência, né? E eu particularmente dei aula para ela por 3 semestres, sabe? E não vi dificuldade de nenhum tipo. A única coisa que eu tinha sempre que ter o cuidado, mas daí não era só com ela, eu fazia para os demais acadêmicos, que eu tenho o hábito de disponibilizar uma apostila sempre do conteúdo que eu estou ministrando. Então, em formato de Word, disponibilizava, ela botava lá no programinha dela, conseguia ter acesso ao material direitinho, né? A única coisa que ela, às vezes, né, mencionava é que nem todos os livros, então, que tinha, porque o curso de Direito, ele tem uma quantidade, né, de livros significativos que a gente tem que ter acesso, que nem todos os livros tinham, então, aquela situação ainda de acessibilidade. Mas que a gente vê que gradualmente nas novas publicações isso está sendo suprido. Por quê? Por exemplo, eu lancei um livro que foi publicado esse ano, e junto com o livro físico, que não precisa mais ter o braille, por que, que não precisa mais? Vem o e-book embutido, que você pode trocar o idioma que você quer, através de um códigozinho que tem ali na primeira página, e que tranquilamente eu sei que ela, né, como acadêmica, porque eu conheço o programinha que ela utilizava, ela poderia conectar ali e ouvir tranquilamente. Então, com a tecnologia que está vindo, e quase todas as literaturas agora estão vindo dessa forma, né? Fica bem mais fácil. Agora nós temos livros, né, que são lidos, inclusive, para ficar mais fácil. A gente está lá no carro, está ouvindo o livro, não está só mais lendo, né? Então, com essa tecnologia que está vindo, e principalmente agora durante a pandemia, que eu acho que deu um salto muito grande, isso para mim teve uma conotação positiva muito forte, sabe? Para esse segmento de inclusão. Aí eu não sei se o Alisson tem alguma pergunta, acho que é interessante passar um pouquinho a palavra para a doutora Elaine, né? Perfeito, a gente pode passar a palavra para a Elaine também, para ela fazer algumas considerações, né? Ela tem bastante coisa para conversar com a gente, né, Elaine? Boa noite, bem-vinda. A gente não está te ouvindo, Elaine. Elaine, a gente está com um probleminha, a gente não está conseguindo te ouvir. Ela saiu de novo. Não tem problema, Alisson. Tens mais alguma pergunta? Senão eu dou uma faladinha ali sobre inicio novamente a aposentadoria da pessoa com deficiência e depois, à medida que ela venha, você já pode automaticamente devolver a palavra para ela. Tens mais alguma pergunta do que a gente Não, conversou não, até perfeito. agora? Podemos continuar Então tá, vou nesse conversar um pouquinho sistema. então sobre a diferença ali que eu estava mencionando para vocês entre a aposentadoria do deficiente, que é a Lei Complementar 142 de 2013, e a Lei 8.742, que trata do LOAS. Então, o que eu gostaria de fazer inicialmente? A distinção para vocês. Porque quando a gente fala em aposentadoria da pessoa com deficiência, nós estamos falando naquela pessoa que está incluída na sociedade, né? E trabalhando normalmente, fazendo a sua contribuição social, que lá pela 8.213, né? Ela ou pela cota ou sem ser pela cota, mas ela está incluída, né, no cenário social atual. E ao mesmo tempo, quando eu falo de LOAS,
eu falo da pessoa que está à margem da sociedade. E por que que às vezes dá essa contradição entre uma situação e a outra situação? Porque quando eu falo da aposentadoria da pessoa com deficiência, eu falo em alguns percentuais que a legislação traz, que nos vários tipos de aposentadoria, que agora a gente teve inclusive algumas modificações, e é interessante até ressaltar essa aposentadoria, porque nessa aposentadoria não houve essa modificação, ela continua, ela não foi incluída ainda, pelo menos, né, na reforma da Previdência, ela ainda continua da mesma forma anterior à reforma, é a única que ainda continua exatamente da mesma forma, mas que essa pessoa, no caso, ela pode ter uma diminuição do seu tempo de contribuição, levando em consideração, então, essa deficiência física que ela possui. E já quando eu falo do LOAS, que é aquela pessoa que está à margem da sociedade, que não conseguiu, durante a sua vida toda, realizar contribuições, né, para o INSS, mas possui também uma deficiência, porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem exatamente a mesma deficiência, e uma pessoa, por ter tido algum tipo de oportunidade, né, quem sabe de estudar, de ter, né, esse contato com essa tecnologia um pouco mais avançada, um pouco mais sofisticada, essa pessoa vai conseguir se incluir de uma forma mais fácil. E a outra que não teve acesso, né, a essa tecnologia, porque o LOAS não é só para pessoa com deficiência, ela é para o idoso, enfim, né, pessoas que têm alguns tipos de problema de saúde, que não conseguem, então, realizar essa contribuição. Aí, a diferença. A lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela funciona para todos os tipos de aposentadoria com percentuais específicos de diminuição nessas contribuições. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, especial. E já o LOAS, ele tem, né, um regramento específico e para idoso, para pessoa com deficiência ou alguns tipos, né, de problemas de saúde, mas tem alguns parâmetros que seria basicamente, né, essa pessoa, a renda familiar per capita dela ser 1/4 de salário mínimo e essa deficiência ser comprovada. Mas qual é a diferença entre a deficiência, além, né, de uma ser contributiva e a outra não ser contributiva? Qual é a diferença entre a deficiência do LOAS e a deficiência da aposentadoria da pessoa com deficiência? No LOAS, é aquela pessoa que, além de não conseguir se inserir no nosso quadro, né, de mercado de trabalho e realizar a contribuição, ainda é aquela pessoa também com aquele tipo de deficiência que está impedindo de trabalhar. Sabe? Por quê? Porque aquela pessoa que às vezes tem aquela deficiência tamanha, que teve que ficar sempre acamada, às vezes, porque não tem uma idade específica para você reivindicar o LOAS. Pode ser reivindicado enquanto criança, por exemplo, né? E daí, necessariamente, essa situação da deficiência nesse caso, ela não está condicionada a fatores etários, ela está condicionada ao tipo de deficiência que a pessoa possui e aquela limitação que ela está sendo enquadrada naquele momento atual, bem como a não realização de contribuições. E já a aposentadoria da pessoa com deficiência, essa pessoa conseguiu se inserir no mercado de trabalho, o tipo de deficiência dela naquele momento permitiu com que ela, né, exercesse uma função normalmente e lá no final da sua vida contributiva, ela vai ter então percentuais diferenciados que levando em consideração que ela teve uma maior dificuldade, né, durante a sua vida de trabalho do que os outros profissionais. Então, o olhar dessas deficiências, ele é diferenciado. Posto esse conceito, eu fecho aqui o conceito. Acho que pode ser dada, então, a palavra para Elaine e depois eu continuo fazendo mais algumas considerações. Agora eu acho que vai dar certo, né? Tá tudo certo, a gente está te escutando agora, Elaine, tá tudo direitinho. Eu Perfeito, peço Elaine. desculpas, né, pelos problemas técnicos aqui que eu não estava conseguindo me conectar e depois a imagem e agora o som,
Mas, né, eu agradeço, então, primeiramente, ao convite, né, de vocês acadêmicos, né, a parceria com a doutora Michele, que em tantos outros momentos nos encontramos, né, e, né, agradeço esse convite para falar desse assunto que tanto me motiva e instiga, né, como muitos sabem, né, e o Alisson bem falou, eu sou cadeirante, eu convivo com a deficiência física desde os meus primeiros anos de vida, e nessa trajetória toda, eu sempre lutei, né, pela inclusão na sociedade, pela luta dos direitos das pessoas com deficiência, né, no mercado de trabalho, na sociedade, nas escolas, né? Aqui também represento a DORE, né, Associação de Deficientes de Orleans e Região, que desde 2001, né, há 19 anos, atua como referência, né, como associação na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E também o CONPED, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que também está ativo em Orleans, né, e que eu também faço parte, e que esse é um conselho que está começando e, né, visa acompanhar as políticas municipais para a inclusão das pessoas com deficiência, né, acompanhar, avaliar planos, políticas de acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social. Né, a doutora Michele falou muito bem, né, dos direitos, né, de tudo o que a legislação traz, né, que, eu diria até a nosso favor, né, e a importância de estar atento aos nossos direitos e deveres, né, também gostaria, assim, de contextualizar a deficiência ao longo da história, né, que o conceito de deficiência atual, ou melhor, o conceito de deficiência tal como hoje é entendido, ele é resultado de pelo menos 2 séculos de construção histórica. Até então, né, as pessoas que hoje são consideradas pessoas com deficiência, elas encontravam-se no grupo dos sobrenaturais, dos loucos, dos leprosos, aleijados, contagiosos, delinquentes. E até o século XIX, a deficiência era percebida, né, como uma produção mítica, religiosa ou de ameaça social. E as principais formas de tratamento, então, eram, né, a segregação, a exclusão econômica, política, social e cultural das pessoas com deficiência. Ou melhor, as principais formas de tratamento era, né, o abandono, a institucionalização, a integração e a inclusão. Né? Então, nessa trajetória toda, né, eu gostaria de destacar que as pessoas com deficiência, elas travaram uma luta pela sobrevivência e para conquistar o seu lugar na sociedade. Né? E se hoje nós temos todas essas leis, né, vigentes, foram por luta de muitas pessoas, de associações, de conselhos, de declarações, né? Inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, ao longo da história, também a Constituição Federal, né, de 1988, que também já trouxe normas e garantias aos direitos das pessoas com deficiência, que culminaram, então, em 2015, na elaboração, enfim, e sancionamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é, né, a nossa grande bíblia, cartilha, né, doutora Michele, que todas as pessoas com deficiência deveriam ter acesso, né, ao estatuto, né, e porque ali tem todos os detalhes, todos os nossos direitos e deveres como cidadãos. Né? E a importância de estarmos também integrados em associações, né? Como então a DORE, em conselhos, porque por meio desses conselhos podemos conseguir efetivar, de fato, fazer esses direitos
valerem. E também vimos, né, na nossa realidade, então, como Orleans, muitas conquistas, né? A doutora Michele, que acompanhou e acompanha a Dori, quantas mudanças na acessibilidade de Orleans, né, na construção de rampas de acesso nos passeios públicos, as calçadas, né, e a Dori, durante Até na própria universidade, né, Elaine, que a gente teve uma grande atuação, né, com os eventos que foram promovidos na época, né, que acabou acarretando também essa preocupação dentro, né, do meio universitário. E que trouxe tantas mudanças. Caiu. A Elaine teve um probleminha técnico, daqui a pouco ela deve voltar. Mas a Elaine já é uma pessoa bem conhecida aqui na nossa cidade, né? A gente sempre está encontrando ela pelo caminho que ela faz o trajeto até o local de trabalho, né? E eu sou uma pessoa que particularmente a encontro quase diariamente e serve assim um exemplo muito grande para a gente, né? É uma inspiração, porque como ela estava falando, o contexto histórico, né, nos mostra que até alguns anos atrás existia próprio uma marginalização das pessoas com deficiência, né? E hoje em dia a gente vê que existe tantos personagens, vamos chamar assim, né, que estão aí, são vitoriosos na vida, né? A Elaine, ela atua lá pela Prefeitura de Orleans, pela Prefeitura Municipal de Orleans, como psicóloga, e eu encontro pelo menos uma vez por semana ali, porque eu levo meu filho na fonoaudióloga, na sala ao lado, e assim, é sempre um prazer poder encontrá-la assim e conversar a respeito, porque ela está sempre muito com um sorriso aberto no rosto, ela está sempre disposta e com certeza é uma vencedora, né? Eu gostaria também só de fazer algumas considerações, Michele, se você me permite. Claro, pode ficar à vontade. Com relação à inclusão, que existe também uma diferenciação no sentido da inclusão que é feita para as pessoas com a deficiência física, né, na questão da acessibilidade, como a gente já está falando, das rampas de acesso, das guias para as pessoas com deficiência visual, para os livros em braille, para os deficientes visuais, enfim. Quando se trata de deficiência mental, né, ou de repente de alguma deficiência que não seja propriamente física, né, temos o transtorno do espectro autista, por exemplo, essa inclusão se faz também um pouco diferenciada, né, é necessário que seja de uma forma diferenciada. Para as crianças, principalmente, por exemplo, a gente tem, no caso dos autistas, que tem o direito por lei do segundo professor em sala de aula, correto? Sim. Não só o autista, mas qualquer pessoa com deficiência intelectual, né? Então, é um tipo de inclusão diferente do que a gente vê do que seria da pessoa com a deficiência física, né? E isso cada vez mais, assim, é uma luta que a gente tem constante com relação a isso, que as prefeituras possam fornecer o atendimento escolar especializado também, que é um direito que as pessoas com deficiência têm, né? Esse AEE tem que ser feito também de uma maneira correta, tem que ser feito de uma maneira inclusiva realmente, porque não é simplesmente colocar a pessoa com deficiência numa salinha e colocar ali, de repente, um material adaptado, mas se os profissionais que trabalham ali, que atuam com essas pessoas, não forem capacitados, de pouco vale, correto? Conversava na semana passada com uma pessoa aqui da cidade, e ela me explicava que em uma AE daqui da região, aconteceu que chegou para eles ali um material para uma pessoa que era deficiente visual, e chegou um livro muito grande, justamente pela dificuldade de visibilidade dessa pessoa, porém o conteúdo era com letras pequenas. Ou seja, veio um material muito grande, mas com letras pequenas. De nada adiantou. Então a mãe dessa pessoa preferiu produzir o material ela mesma para que ela pudesse ter acesso, o acesso visual de maneira mais adequada. Então, assim, é uma luta constante que a gente vem do poder público, né? Que a gente vem sempre pedindo ao poder público, justamente para poder a cada dia melhorar um pouco essa situação, né? É olhar justamente para esse lado humano, para tentar realmente aproximar essas pessoas, porque a inclusão da pessoa com deficiência, ela é muito válida desde os primeiros anos escolares, né? Porque o preconceito está nos olhos de quem vê. E quando a gente tem uma situação que a pessoa com deficiência ela já está desde pequenininha ali incluída na sala de aula, para aqueles coleguinhas ali, ela é mais uma pessoa normal e eles não veem aquilo como uma diferença. Então, a partir do momento que eles vão crescendo
conviver com uma pessoa com deficiência não se torna algo diferente, se torna algo normal. E daí a gente vê que a inclusão é feita de maneira muito mais eficaz do que se for uma coisa simplesmente falada à distância, né? Eu queria só Na fazer essa verdade, pequena... Alisson, o que eu percebo, só para fazer uma contribuição com esse ponto da tua fala, depois pode ficar também à vontade. Mas é que as pessoas não nascem preconceituosas. Elas são ensinadas a ser preconceituosas. Pode ser que até involuntariamente, né? Não vou dizer que as pessoas ensinam por maldade até, né? Não vamos pensar no mal do ser humano, mas que elas aprendem a ser, aprendem. Aí é bem a fala que você fez. Se desde um primeiro momento, e eu particularmente acho tem algumas leis assim que às vezes são mais complicadas, mas essa particularmente eu acho que foi uma legislação muito feliz dessa inclusão, que realmente é ali que tem que começar. É com as crianças, porque aquelas crianças que já estão participando da inclusão social naquele primeiro momento já vão ter todas as dúvidas possíveis ali, porque elas vão ter a dúvida não por causa da deficiência, elas vão ter algumas dúvidas porque elas vão ver algumas diferenças, que é normal, né? Isso não é só por causa da deficiência. Eles perguntam do idoso, eles perguntam de pessoas. Eu tenho, né, uma criança, então eu sei que eles perguntam tudo. Eles perguntam do idoso também, eles perguntam da pessoa que tem a cor diferente, eles perguntam, enfim, tudo que eles veem algum tipo de diferença, eles vão questionar. Aí é onde entra, né, a situação da educação social e inclusiva dos pais em explicar aquela situação de uma forma tranquila, de uma forma normal, como é realmente, né, mas que nem todo mundo encara da mesma forma, né? Para que então, daquele momento em diante, é o amiguinho, é o vozinho, é o amiguinho que tem uma cor diferente, mas ele só tem uma cor diferente, ele faz a mesma coisa que você, ele só veio de um outro local, de uma outra cidade, de um outro país, que seja. Mas, enfim, né? O respeito das diferenças é muito mais fácil incluir esse respeito na infância. Sabe? Se a pessoa é educada daquela forma inclusiva, desde o início, ela não vai ser um adulto preconceituoso, porque eu acredito muito nisso. A pessoa é ensinada. Aí, claro que nós temos algumas pessoas que, mesmo tendo pais, às vezes, avós, que têm uma certa limitação de preconceito, não são, né, preconceituosas, mas infelizmente não são todas as pessoas que não se deixam afetar. A grande maioria a gente vê assim que até podem ser educadas, mas assim, visivelmente a gente percebe que não veem aquilo como uma situação tranquila, diferente, que é o que deve ser visto, é só uma diferença, que tem que ser respeitada como qualquer outro tipo de diferença, seja mental, seja físico, seja de cor, seja de cabelo, seja de, enfim, qualquer coisa, Exato. né? Porque nós somos todos né? diferentes, né? Exato. Ninguém é igual a ninguém, tá? Só a minha contribuição para a tua fala seria essa, pode ficar à vontade. Perfeito. Não, era mais ou menos sobre isso mesmo, era a questão da importância, né, então, da gente, já para os nossos pequenos, né, desde já para instituições, né, para as escolas, enfim, promover ao máximo, buscar, né, a promoção da inclusão das pessoas com deficiência desde pequeno, né, é isso que a gente estava falando. O preconceito por falta de conhecimento, né, a gente sabe que é uma coisa muito, muito natural, né, pela falta do conhecimento. Então, se desde pequeno você tem o conhecimento, e é importante também, nesse caso, a capacitação dos profissionais, né, como dizia antes, para que tenha também a sensibilidade, né, de saber conduzir essas situações do dia a dia, né, Michele? Nós temos filhos pequenos, assim, então... nesse caso, o que eu percebo, Alisson, assim, eu sou da educação, né, eu dou aula, então eu estou incluída no meu dia a dia, assim, o que eu te falo, assim, como profissional? A deficiência dessa acadêmica do curso de Direito, eu não tenho uma preparação técnica, né, para ter tido o cuidado com ela. Na verdade, foi mais intuitivo no sentido de que eu realmente, claro que eu já participo há muitos anos, né, desse tipo de causa, assim, e eu sou uma
naturalmente já, né? Eu tento prolatar essa igualdade social, eu tento sempre na minha fala e tentar buscar isso nas pessoas. Mas, assim, ó, eu e os demais colegas, a gente se uniu num esforço, então, conjunto, porque justamente, além de sermos professores, nós somos técnicos, né? Cada um, juiz, promotor, advogado, enfim. Então, para incluir ela, e por isso que eu comentei da satisfação que nós tivemos, não só ela enquanto acadêmica, mas nós enquanto profissionais, quando ela foi homenageada como a melhor aluna de notas da sala dela. Sabe? Isso, na verdade, foi uma comprovação que não só ela foi vencedora naquele momento, nós, enquanto professores, conseguimos, e esse foi o sentimento que eu tive naquele momento, porque eu estava na formatura dela e não teve nenhum professor que não chorou, não teve nenhum, Alisson, inclusive eu falo, eu ainda me emociono ainda com a situação. Então, assim, de preocupação que nós tínhamos com essa situação, sabe? De que ela se sentisse bem, de que ela se sentisse acolhida, incluída realmente. Não ela, mas outros, né, acadêmicos que também tenha outros tipos, mas assim, de deficiência, ela foi a que teve atualmente no curso de Direito a mais grave, assim, a que causava um pouco mais de limitação no dia a dia. Físico, a gente já teve outros tipos, mas daí não causava tanta, né, diferença, porque às vezes era uma perna, era um braço, né, não era uma situação que deixava, porque a gente sabe que a visão realmente é uma limitação um pouco maior no dia a dia para a superação da acadêmica, né? Nós temos então, uma colega, desculpa te interromper, não, só quero aproveitar para dar boa noite aqui para uma nossa colega que está conectada aqui, está nos assistindo, a Sabrine, né? Ela também é cadeirante, ela já nos deu uma boa noite aqui, eu estou acompanhando aqui pelo chat. Então, boa noite, Sabrine. Obrigado pela participação. Também aos demais que estão ali participando com a gente. Então, boa noite para todo mundo. Vocês têm a porta aberta aqui, tá? O canal aberto para se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, enfim. A gente está acompanhando aqui também no YouTube aqui, caso tenha alguma dúvida, né, Michele? A gente está aqui pronto para Claro, podem ficar à vontade. intervir, O Alisson passa, tá? a gente tenta sanar, sem problema nenhum. Então fiquem à vontade. Desculpa ter te interrompido a fala, Michele. Não, tranquilo. Então, assim, a gente fica como professor muito feliz, mas o que a gente vê também no dia a dia? É que, infelizmente, para as crianças, assim, um pouco menores, as escolas, de forma geral, vão ter que buscar, assim, a gente vê que não existe esse preparo ainda, sabe? E eu te digo isso por experiência minha própria, que a gente foi pela intuição, pela solidariedade, né, por outras preocupações, mas eu não tinha a técnica para lidar com ela, né? Assim, não foi me ensinado uma técnica específica. E outros profissionais da educação, indiferente das idades, assim, a gente percebe que não é uma situação tão comum essa técnica, parte mais da boa vontade do profissional. Mas eu acho que de agora para frente, assim, principalmente no que tange a criança, né, que eu acho que a criança menorzinha, ela precisa dessa situação apurada mais, porque ela não sabe se comunicar ainda, né, como reclamar, digamos assim, né, então ela precisa desse olhar um pouco mais técnico com essa situação, então eu acho que tem que ser, não está sendo ainda, tá, e eu, como eu te falei, participo da área da educação, então eu sei que não é o que a gente vê, assim, em essência, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que buscar que essas escolas tenham esses profissionais, então, capacitados, então, para trabalhar com essas crianças. E não só escolas do governo, a gente vê que não tem esses profissionais. Escolas particulares também não têm esses profissionais. Eu não sei te dizer, que daí eu não conheço, nessa parte aí eu não sei tão a fundo na área, né, da educação infantil, que, né, já é educação mais de adulto, mas enfim, se existe uma dificuldade, às vezes, no mercado de trabalho, né, em encontrar profissionais capacitados, enfim, mas quem sabe, né, essa inclusão dessa disciplina para os profissionais de forma geral, porque eu acho que é uma coisa que tinha que ser verificada no curso de pedagogia, na minha opinião, sabe? Porque eu acho que não é uma situação que vai ser aleatória, ela é uma situação que é do nosso dia a dia, que as pessoas vão precisar ser incluídas sempre, indiferente do tipo de diferença
que possuam, e que esse profissional teria que ter esse cuidado em particular. Eu acho que nesse segmento a gente tem que evoluir um pouquinho ainda, que apesar de termos as legislações, isso eu percebo, assim, não só aqui na nossa região, porque eu tenho contato com outras regiões também, e eu percebo que isso em particular ainda não está se tendo o cuidado devido ainda. E quem sabe, como eu mencionei, para facilitar, para suprir, né? Porque eu sei que eu conheço uma profissional que é formada nesse segmento, mas como diz ela fez uma especialização específica nesse segmento. E eu acho que não só especialização, eu acho que poderia ser trazido para o curso regular. É uma disciplina, pelo menos falando, eu acho que cabia, sabe? Na minha opinião, Perfeito, caberia perfeito. tranquilamente, sabe? Com certeza. Não sei qual a opinião da Elaine também com relação a isso. A gente está comentando, Elaine, que os profissionais da educação, quem sabe seria interessante uma disciplina no próprio curso de pedagogia, sabe? Que mencionasse, que tratasse, especificasse um pouco mais o cuidado que o profissional da educação deveria ter com a diferença, de forma geral, não só a pessoa com deficiência, mas nós temos vários tipos de diferença que tem que ser, né, administradas numa sala de aula, principalmente de educação infantil, né? Não sei se ela tá paradinha, se ela escutou. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela... Para ver se ela escutou. Acho que tá ruim. Eu acho que travou, talvez. Deve ter travado. Doutora Michele, Adelaide. aqui no meu... Oi? Oi, estamos te escutando, pode falar. Estou com problemas aqui na minha transmissão. Parou, que pena. Parou, Helena, a gente não está te escutando mais mesmo agora. Mas, enfim, como eu estava mencionando, esse é um olhar, assim, é uma preocupação que eu acho que não só os pais, mas as autoridades também teriam que ter uma preocupação, assim, engajar. Por isso que é interessante, assim, a Elaine não teve até, em virtude dos problemas técnicos dela, não teve condição de mencionar, mas ela mencionou no período da tarde que ela está participando desse conselho municipal que eu havia já mencionado para vocês, e que é muito importante. Por quê? Porque esses conselhos, associações, então tem esse condão de reivindicar esse tipo de situação, né? Sobre o conselho, Elaine, eu não sei se tu estás conseguindo falar, seria interessante mencionar algumas ações que pretendem ser feitas pelo conselho. Sim. Eu peço desculpas, isso não estava previsto, esses problemas técnicos. Eu tinha tanta coisa assim para contribuir com as falas de vocês, mas por conta desses problemas eu não estou conseguindo. Então, né, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, ele está engatinhando ainda em Orleans. Tínhamos muitos planos para esse ano de 2020 que por conta da pandemia, né, foram interrompidos. E ele é um conselho, né, que ele tem esse objetivo de acompanhar, avaliar planos, programas, projetos da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência, políticas de acessibilidade à educação, à saúde, ao trabalho, assistência social, ao transporte, cultura, lazer, urbanismo. Como vocês bem falaram anteriormente, um dos caminhos e estratégias para a mudança dessa realidade de discriminação, de preconceitos, seria a inclusão das pessoas com deficiência, né, em escolas regulares, o contato com crianças, como a doutora Michele falou, isso, a convivência, a igualdade, o olhar do outro, a criança vai tendo a conviver com as diferenças e naturalmente vai crescendo com esses valores, né, de respeito, de diversidade, e a importância de qualificar também os profissionais da educação para lidar com essa demanda, né? Caiu. De e novo, ela tem, ela tem esse conhecimento de causa com relação
a essa situação em particular, e eu acho que a Elaine, particularmente, assim, por ter sido presidente da ADORE, e agora estar encabeçando, porque eu acho que foi sucinta a fala dela, mas deu para verificar a situação de o que está acontecendo. Além, nós tínhamos na cidade a DORE, que é a Associação da Pessoa com Deficiência. E agora foi criado esse conselho, que, na verdade, porque qual era uma das principais dificuldades que a DORE tinha? Ingressar, ela era associação, sem fins lucrativos e tudo mais. Mas para ingressar no cenário legislativo, por mais que tínhamos essa boa vontade, não tínhamos esse apoio tão assíduo dos legisladores municipais. Então, o conselho, eu acho que entra nesse papel, né, Elaine, de fazer os projetos, de encaminhar esses projetos junto à Câmara Municipal também, né? Isso mesmo, direcionar recursos, né, fiscalizar, né, doutora Michele? E, né, a ADORE, a associação, né, de deficientes de Orleans e região, nesses 19 anos, né, de atuação, muitas conquistas, né, temos o benefício da carteira do passe livre, que é um benefício concedido às pessoas com deficiência e que pode ser disponibilizado por meio da DORE, onde é feito o cadastro, enfim, né, e mandado para a Associação Catarinense de Educação Especial, Fundação Catarinense, melhor, dentre tantos outros projetos já desenvolvidos, como em parcerias, inclusive, com a Unibave, né, cursos de Libras, tantas parcerias em palestras, em congressos de inclusão, de temas relacionados, né, à luta dos direitos da pessoa com deficiência. Então, por meio desses espaços que nós também vamos modificando essa visão social da deficiência, né? E a inclusão, como vocês falaram, nas escolas principalmente é algo que deve ser revisto, né? Não é só colocar o aluno na escola e a escola não ter um meio de transporte. Teve um Caiu probleminha de novo. novamente. Caiu novamente. Mas como ela estava mencionando, é o cuidado, então, que estava faltando aqui na nossa cidade, no meu olhar também, que costumo já há algum tempo participar, então, desses pleitos, né? Inclusive, a gente já encabeçou, assim, feituras, início, né, de tentativa de feitura de lei municipal para tentar aprovar em Câmara de Vereadores, e a gente sabe que nem todo mundo é tão próximo com essas causas, né, infelizmente. E daí o que acontece no nosso dia a dia? Esse conselho vai acabar auxiliando bastante, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Que é mais uma força, é mais um órgão para lutar em prol, então, da pessoa com deficiência, que já tem também na esfera estadual, na esfera federal, né? Que vai auxiliar como um todo. Não sei se ela está conseguindo falar. Está conseguindo falar, Elaine? Sim, quando eu estou começando, sai fora a minha conexão. Mas isso mesmo, doutora, o Conselho Municipal é mais um apoio, né, pelos direitos, fazer valer os direitos das pessoas com deficiência, né, a fiscalização, como nós sabemos, né, os espaços públicos, né, Orleans, o acesso ao comércio é algo que existe a fiscalização, ou melhor, existe a lei, né, as construções públicas, por exemplo, o acesso, né, a acessibilidade, porém, ainda percebemos, inclusive, muitas vezes, construções novas e que não seguem as leis e não há fiscalização também, parece, né? Então, a importância de nós também estarmos atentos a isso e cobrarmos e fazermos de fato essas leis serem efetivadas, né, serem validadas. E esses conselhos, enfim, e associações são né, potencializações.
Parece que deu Acho que mais uma agora travou de travadinha. verdade, né? Acho que sim. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se surgiu alguma pergunta ali no chat, que daí a gente pode também ir nesse Não, meio tempo ir respondendo alguma coisa. A não, Sabrine, na verdade, já que você mencionou, né, a Sabrine foi uma aluna que participou bastante, assiduamente, né, uma aluna do nosso campus aqui vizinho de Cocal, né, e agora veio, ela até participou de projetos, deu o depoimento, né, da vida pessoal dela, das dificuldades, nós convidamos, né, nos eventos, e ela também, como, né, outros acadêmicos que nós tivemos, então, da pessoa com deficiência, ela é um exemplo também de superação, né, de persistência, porque a gente sabe que nós temos também e temos que ter esse olhar, né? Como a Alisson mencionou, não temos só a deficiência física, né? Nós temos a deficiência física, intelectual, indiferente se é no ambiente acadêmico, se é no ambiente de trabalho, né? Claro que daí com as funções no ambiente de trabalho também diferenciadas, essa pessoa ela deve ser incluída e também existe essa possibilidade de alguns tipos, né, de trabalhos que podem ser executados também dependendo do tipo, né, da deficiência dessa pessoa, por exemplo, síndrome de Down, né? A gente vê várias pessoas que têm, né, a doença de síndrome de Down e que possuem, então, tranquilamente uma vida, tem companheiro, né, companheira, né, pode ser menino e menina, né, que tem uma vida normal, tem uma família. Então, aqui na nossa região, assim, eu já vi tanto em empresa quanto em comércio, né, trabalhando normalmente e conseguindo, então, eu costumo, às vezes, essa de casamentos e tudo mais, eu acho muito, assim, bonito, sabe, porque é uma forma diferente, eles, né, da síndrome de Down, mas outros tipos também, que é um amor, assim, mais, parece até mais puro, assim, né, mais uma coisa, assim, mais cordial, mais humano, né, ele meio que envolve, assim, um sentimento meio de renúncia, no sentido de que a gente vê, infelizmente, né, na nossa sociedade, às vezes uma valorização excessiva do ter, né, do poder, do querer, e essas pessoas não têm, eles têm essa renúncia já embutida, né, já do seu dia a dia. Eles querem aquele momento, eles querem aproveitar ao máximo aquele momento, eles querem, na verdade, seria a perfeição da nossa vida, né? Então, por isso que às vezes eu menciono, porque eu até às vezes não gosto até de mencionar muito a situação da deficiência, porque eu acho que é uma diferença, sabe? Que as pessoas não são nem obrigadas e nem que não foram obrigadas, nem que for uma condição física, mas ninguém é igual, indiferente do tipo de situação, nem condição só de físico, de pensamento, porque na verdade, assim, eu acho que isso tem que ser abrangido até, Alisson, um pouco mais que isso, sabe? Eu acho que essa situação da inclusão, ela é muito, às vezes as pessoas veem só como o deficiente, o negro. Não, tudo é assim, todas as diferenças têm que ser abraçadas para não serem mais diferenças, para serem respeitadas e encaradas numa normalidade. Menina casar com menina, menino casar com menino e ter uma opção sexual, e agora que a gente teve agora na semana passada o entendimento do tribunal, né? De que a pessoa pode optar até, inclusive, não querer nem ser menina, nem ser menino. Ela pode ficar na dúvida agora. Isso foi reconhecido judicialmente. Diferente? É diferente. E daí? É mais uma diferença. Sabe? Que o que vai caber a gente? Respeitar. Respeito, Sabe, exatamente. no nosso dia a dia, o que eu vejo mais assim, sabe, que precisa ser assim colocado assim na mentalidade, na cabeça das pessoas, é o respeito. Tu não precisa concordar, tu não precisa amar, tu tem que respeitar. Já é um começo, sabe? Para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais evoluída, na verdade, para a nossa sociedade ideal, né?
O respeito, porque tu tem que respeitar a outra pessoa como ela é ou como ela quer ser. Que às Porque é um vezes momento até de, nem é uma condição física, né, Alisson? Às vezes eu quero ser assim. E é um daí? momento de intolerância muito grande, né, Michele? O que a gente percebe, né? Muito. Eu tenho uma trabalhista no escritório, até a gente já está ali com o nosso tempo, eu não sei, né, até quando vocês querem, mas só vou dar mais um exemplo, porque esse é um exemplo prático, eu acho que é bem interessante. Eu tenho uma trabalhista no escritório que fala por isso que eu mencionei no início da fala, quando eu falei da relação empregatícia, que daí cada caso é um caso, né? Então, essa situação em particular é um homem, biologicamente falando, né, que teve a opção de se tornar, então, querer ser tratado, então, como uma mulher, né? Inclusive, está verificando a situação de modificação de documentação e tudo mais, inclusive, e um dos maiores problemas que ela, né, teve no seu ambiente de trabalho é que ela queria ser chamada de Leila, né, que era o nome que ela se deu, na verdade, não foi o nome que os pais dela deram para ela. E então ela se sentiu desrespeitada pelos seus encarregados, pelos seus, né, alguns colegas, não os colegas daí do seu ambiente de trabalho, mas os seus colegas superiores, de que insistiam, né, em reuniões, em situação assim, porque inclusive ela tinha um cargo de gerência, uma gerência não, né, tão elevada, uma gerência ali é, uma chefia, assim, tipo um líder de turno, assim, né? Uma gerência um pouco menor do que essas outras que causavam esse transtorno para ela, e que insistiam, então, que em reuniões exigiam que tanto eles quanto os colegas de trabalho dela chamassem ela pelo nome de certidão de nascimento, que ela estava ainda em trâmite, né? Não tinha conseguido fazer essa modificação. E a gente percebia que isso era para ela, isso era um desrespeito tão grande, né? Que ela se veste, né, como mulher, inclusive tem o cuidado, né, de unha, cabelo, enfim, né, feminino, e ela se porta, né, normalmente como mulher. Então, essa foi a opção dela escolhida, e que, na minha opinião, tem que ser respeitada, porque cada um escolhe ser o que quiser, né? E então esse processo ele ainda está correndo, assim, e não foi o primeiro que eu tive com relação a isso. Então, com relação a assédio moral, com relação à discriminação, aí eu já tive também no escritório discriminação não só de gênero, mas discriminação de raça também, sabe? Então, eu acho que a nossa. E assim, ó, coisas tolas, porque o que que influenciaria. Agora vamos se perguntar como sociedade. O que que influenciaria se ela quer ser chamada de Leila do que daqui a pouco ser chamada de Antônio, de Pedro, de João? Sabe? Para a vida de outra pessoa ou para a própria função que ela estava exercendo, que inclusive ela foi elogiada pelos colegas, na função que ela exercia como uma boa profissional. Não ia interferir em nada no ambiente de trabalho dela e não ia tornar ela uma profissional melhor ou pior. Para nada, para nenhum dos aspectos, sabe? Então é só falta de respeito mesmo, sabe? Por isso que eu digo da diferença, que a diferença tem que ser respeitada, não só da deficiência, não só da raça, não só do gênero, qualquer tipo de diferença. Porque se o respeito existir, todo o resto cai por terra, sabe? Porque todo o resto vira consequência, vira normalidade, vira evolução técnica, vira crescimento. Então, por isso que eu mencionei na minha fala já, que eles foram muito felizes, sabe? Quando eles colocaram essa inclusão no momento infantil, na criança, porque é ali realmente que começa a se resolver os preconceitos. Porque mesmo que Perfeito. talvez essa criança tenha um pai ou uma mãe preconceituosa, isso vai ser uma sequência da vida dela conviver com a diferença, que daqui a pouco, indiferente dos pais serem preconceituosos ou não, para ela é normalidade. E ela vai evoluir como ser humano, mesmo que não tenha o incentivo de pai e mãe.
Porque às vezes, infelizmente, a gente sabe que existem algumas pessoas ignorantes ainda na nossa sociedade atual, que nem são tão idosas assim, mas são ignorantes. Eu já cruzei com várias pessoas ignorantes, né? Então, assim, a gente está dando a oportunidade para aquela criança, naquele momento, de deixar de ser ignorante. Isso é uma evolução muito grande com essa legislação, indiferente até mesmo da sua educação de casa, sabe? Isso é muito enriquecedor, isso é muito necessário. Eu não sei Michele, se tinha mais alguma consideração. eu vou te interromper um minutinho, que nós temos uma participação aqui da Sabrina, Uhum. justamente, que nós falamos sobre ela, está aqui participando com a gente. Ela disse: vivemos em uma sociedade onde o preconceito é muito comum, mas vamos torcer para que a nossa sociedade se atualize e aceite que ser diferente é normal. E daí ela faz uma pergunta em seguida, ela diz: Michele, você sabe qual o valor da multa para quem não contratar pessoas com deficiência? Na verdade, ela é percentual, né? Porque vai se verificar, Sabrini, se essa situação da não contratação ela é discriminatória, ela é simplesmente, como eu te falei, por não ter um profissional, daí a empresa vai poder se justificar com relação a isso, né? E daí o percentual dessas multas elas variam com relação à quantidade de profissionais que deveriam ser contratados, porque eu não sei se tu estava desde o início, que eu mencionei ali na 8.213 que nós temos a situação de percentuais e com relação a a quantidade, né? E eu acho até que o que deve ser levado em consideração é o vulto econômico, porque essa multa ela não tem que ser engessada, né? Porque por exemplo, eu vou dizer um nome aleatório aqui, vou dizer até um nome que nem é brasileiro para nem dar conotação nenhuma, tá? Por exemplo, a multa numa Coca-Cola, por exemplo, teria que ser diferente na multa do Joãozinho lá da verdureira, né? Então eu acho que guardadas as devidas proporções, eu acho que segue mais nessa situação do desrespeito e também a obrigação de fazer, que esse profissional pode colocar, se comprovar que está tentando se candidatar, né? E essa empresa está causando algum tipo de impedimento. Então, isso é fixado, na verdade, legalmente, né? Vai de cada caso, né, Michele? Vai ver a Isso questão caso a caso, né? aqui na verdade tem-se essas multas, elas vão se enquadrar aqui. Tem uma lei específica, mas ainda além dessa legislação, tem a majoração pelo dano moral, tá? Mas até os valores, assim, vou te decepcionar um pouquinho, Sabrini, que os valores não são tão consideráveis assim como deveriam, que tem valores que giram aqui em torno de R$ 53, R$ 127, Então, como eu te falei, o que vai dar uma conotação um pouco maior é a comprovação do desrespeito, porque daí essa pessoa que se sentiu desrespeitada vai ingressar e daí proporcionalmente vai ser majorado o dano moral. E daí vai dar multas significativas e proporcionais, como eu mencionei, numa empresa de grande monta, esse percentual vai se enquadrar lá no dano moral. É óbvio que vai gerar indenizações lá de 100 mil, 200 mil reais. E numa empresa do Joãozinho da Verdureira, né? Nada contra a verdureira, mas só a título de exemplo, vai gerar uma multa, né, de menor vulto e até levando em consideração também, como eu disse, esses percentuais de enquadramento, se realmente, né, para a função daquela empresa, as pessoas que se candidataram conseguiriam trabalhar, porque a empresa às vezes pode justificar, Sabrini, dizendo assim, ó, que o tipo de segmento que ela atua poderia ser um deficiente de tal, tal e tal tipo, mas às vezes é uma coisa cortante, às vezes é uma coisa de velocidade, e aquela pessoa que se candidatou não conseguiria trabalhar, por exemplo, sem se machucar. Aí, se esse for o caso, também não é cabível. Então, por isso que eu mencionei que cada caso é um caso nesse aspecto e tem que ser verificado em essência. Eu até aconselho, se vocês têm se alguém que está ouvindo, né, tem uma situação particular que acha que foi discriminado, que não foi chamado e essa empresa não tem esse percentual específico, procura um profissional, né, um advogado de sua confiança, para verificar também essa situação, porque também a empresa não vai poder oferecer risco de vida para essa pessoa. Então depende a função.
né? Porque às vezes os cargos oferecidos não comportam necessariamente aquele tipo de deficiência. Por exemplo, a deficiência intelectual, eu não posso colocar uma pessoa num chão de fábrica mexendo numa máquina que depende às vezes de situação de corte, de velocidade, porque eu vou expor aquela pessoa a se machucar, por exemplo. Então, daí não seria o caso. Então, cada caso é um caso, tá, Sabrine? Aí tem que verificar bem pontualmente. Mas tem indenizações de grande vulto também, tá? Não tem só essas cotinhas ali, pouquinha, não, tá? Perfeito. Elaine, tens mais alguma consideração para fazer? A Michelle também? A gente está com 1h15, eu estou vendo aqui 1h15 de ótima conversa, e eu só preciso dar um feedback ali para o pessoal que está organizando, mas quanto tempo a gente acredita que acha que vai levar? As minhas considerações eram mais ou menos nessa linha. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu fico à disposição. Eu não sei se a Helena ainda está tendo dificuldade ali com relação ao áudio dela. Eu gostaria só de reiterar o que a doutora... acho que dá para ouvir? Tá ouvindo? Estamos, está cortando um pouquinho, mas a gente está ouvindo, Helene. Está cortando um pouquinho, mas a gente está ouvindo. Acho que agora não estamos ouvindo mais. Agora não estamos mais. Não, agora não estamos ouvindo mais. Mas assim, ó, de minha parte, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Foi uma honra participar então do evento com a Elaine, que é minha colega do meu dia a dia, né, há mais de 10 anos, nessas lutas nossas, né, pela estrada aí da interação e da tentativa da solidariedade social. Agradecer ao Alisson, ao Marcelo, a Sandy, elogiar o trabalho de vocês, dizer que foi de uma coragem, porque eu sei que se expor, né, estar aqui presente, participar, contribuir com a fala, exige, né, uma coragem de vocês enquanto acadêmicos, né, então elogiar, agradecer e enaltecer o trabalho, parabenizar tanto vocês quanto todos os professores envolvidos que incentivaram, porque eu considero um projeto extremamente válido e um assunto que realmente tem que ser discutido, rediscutido, até as pessoas interagirem, assimilarem e realmente se conscientizarem que só o respeito já ajudaria bastante no nosso dia a dia. Sem outras considerações, só o respeito já é de grande valia, assim. Tá? Uma boa noite a todos e agradecer também as pessoas que estão ouvindo, né? Que tiraram um tempinho para estarem aqui, então, e os demais, que depois provavelmente vai ficar gravado, né, no canal da Unibave, então que seja de bom uso as informações que foram prestadas aqui hoje, essa nossa conversa. Perfeito. Muito obrigado, doutora Michelle, então, pela participação. Passo a palavra se algum colega também quiser fazer alguma consideração, o Marcelo, a Sandy. Boa noite. Eu só queria agradecer aqui a presença tanto da doutora Michelle quanto da Elaine, a psicóloga, que desde o primeiro momento se disponibilizaram a estarem aqui contribuindo, né, com seus conhecimentos nesse assunto que é tão importante a gente estar discutindo hoje. Também queria agradecer a equipe, né, o Alisson, a Sandy e a Tainá, que fizemos esse trabalho aqui pensando num assunto que é tão importante para a sociedade, né? Também gostaria de agradecer o pessoal que acompanhou a live, né? E era isso, é só agradecimento. Perfeito, valeu, Marcelo. A Sandy, eu estou vendo que está com um pouquinho também instável ali, não sei se ela está conectada. A Elaine também agora parece que não está conectada, né? Não, tiveram problema. Acho que a Elaine voltou. Tá. Quer dar um tchau, Elaine, pro pessoal? Eu quero pedir desculpas pelos problemas técnicos, que eu tinha tanta coisa para falar, para interagir junto com vocês, mas por conta aqui da minha conexão não consegui. Agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa e o melhor caminho para a mudança, para
a inclusão, né, são discussões, espaços de discussões, de diálogo, né, de falar sobre direitos, deveres, de pensar sobre a nossa realidade. E como a doutora Michele muito bem falou, né, o respeito é o grande caminho, né, para lidarmos com essa diversidade, para conseguirmos lidar de uma forma sempre considerando o princípio da dignidade humana, da igualdade, né? Também gostaria de falar assim, da importância dessas relações familiares. As crianças, eu trabalho com esse público infantil, então é tão legal quando as crianças chegam na minha sala. Oi? Ai, saiu. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Elaine. Sim. Certo, porque aqui travou. Que né, lidar com esse olhar da criança, da família, diante de um profissional que apresenta uma deficiência nítida, né, visualmente perceptível, como no caso de uma cadeira de rodas. Então, muitas vezes a criança chega, ai, que legal essa cadeira, e às vezes o adulto diz, não é legal, né? Porque ela tinha que estar andando e não na cadeira. Então, a questão realmente de que a discriminação, o preconceito é algo que nós aprendemos nas nossas vivências. E o respeito da mesma forma, né? A diversidade, a convivência com a diversidade humana é algo que também nós aprendemos na convivência. E agradecer essa oportunidade, né? Quem sabe até uma próxima sem esses problemas técnicos que eu tive, infelizmente, hoje. Tá? Muito obrigada e parabéns. Perfeito. Então, a gente agradece a Elaine pela participação. A gente entende, né, os problemas técnicos podem acontecer com qualquer um, isso é tranquilo. Doutora Michele, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos que você nos prestou. Aos colegas do grupo também, ao Marcelo, a Sandy, a Tainá, meus agradecimentos. Aqueles que estão nos acompanhando aqui, que estão aqui numa sexta-feira de noite, que é um momento um pouco delicado, às vezes, para estar acompanhando uma live, mas, enfim, aqueles que estão participando aqui com a gente, nosso muito obrigado. E a gente se despede, então, desejando um bom final de semana e fazendo um pedido de reflexão, visto que a gente está se aproximando de um período de eleições municipais, que fique aí, né, essa reflexão para os nossos candidatos, de repente procurar buscar, dar uma olhadinha com carinho, né, para as pessoas com deficiência, o que eles puderem fazer para melhorar para a gente, e será sempre muito bem-vindo. Então, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez e boa noite. Boa noite a todos, tudo de bom, bom final de semana.